Olá pessoal, Edilson Machado. Muito se tem falado sobre a Revolução Francesa, mas pouco se tem falado sobre a proliferação de sociedades secretas que surgiram na Revolução Francesa. Eu vou falar começando da principal delas, a franco-maçonaria. A franco-maçonaria é a grande metáfora que um grande arquiteto iria surgir para modelar a sociedade francesa, tornando o francês um homem espiritualista superior. A hierarquia da franco-maçonaria era baseada na moral, era diferente da hierarquia convencional de uma sociedade comum. O chefe da franco-maçonaria era Philippe de Orléans, praticamente o dono do Palais Royal. Era lá no Palais Royal, já repeti algumas vezes anterior, que se reuniu a franco-maçonaria e as principais sociedades secretas que atuavam durante a Revolução Francesa. Não foi por acaso que foi lá num dos cafés do Palais Royal que surgiram os primeiros gritos instigando a população francesa a tomar a Bastilha. A importância da franco-maçonaria era tão grande que 3 dias antes da tomada da Bastilha, o rei Luís XVI foi homenageado no Hotel de Ville com a cerimônia das espadas de abóbadas, uma cerimônia típico franco-maçônica para um rei maçom, Luís XVI. Não podemos deixar de falar também das Ordens Luminosas da Baviera, fundado por um professor alemão. Esse professor era professor de direito canônico. Eles praticavam as ciências ocultas, vou já falar do ocultismo. A hierarquia era a hierarquia jesuítica. E o evangelho era o evangelho social de quem? Jean-Jacques Rousseau, ele mesmo que eu falei anteriormente, Jean-Jacques Rousseau, aquele que fala na vontade geral, que é bom que se diga que não é a vontade da maioria. E esses neófitos, como eles conseguiram? Eles conseguiram lá na franco-maçonaria. Eles se infiltravam na franco-maçonaria e traziam adeptos para a sociedade secreta. Eles detestavam a franco-maçonaria. Aliás, muitas dessas sociedades secretas se detestavam entre si. Eles eram fraternos apenas no papel. Uma vez o neófito entrando na sociedade, seu corpo era despido, colocado em cima de uma mesa e tatuado com símbolos geométricos. Vou falar deles já já. Depois seus testículos eram amarrados com fitas róseas carmesins e depois ele era obrigado a beber sangue perante 7 velas pretas acesas. Cerimônia ocultista. O fato é que essas sociedades secretas me faz lembrar o dualismo. O bem e o mal. Eu vou, por exemplo, me lembrar agora lá dos cátaros da Idade Média, que se diziam que eram os puros. E o que é matéria não prestava teria que ser eliminado. Eu vou lembrar do maniqueísmo. Maniqueísmo que seduziu durante 10 anos um dos maiores doutores da Igreja Católica, Santo Agostinho. Eu vou me lembrar do zoroastrismo. Não era à toa que esse pessoal dessa sociedade secreta praticava o calendário persa, porque o zoroastrismo surgiu na Pérsia, que é hoje grande parte do Irã, e dizem que ainda no Irã eles sobrevivem em algumas comunidades, mas é outro assunto. O fato é que a Revolução Francesa trouxe à tona alguns filósofos da Grécia clássica, e o principal deles foi Pitágoras. Havia um apelo pitagórico nessas sociedades secretas. Pitágoras era considerado um deus secular para muitas sociedades secretas. 3 razões, na minha opinião, contribuem para isso. Primeiro que Pitágoras dizia que o princípio das coisas é o número, ou são os números. Isso agradava ao caráter racional dos revolucionários franceses, porque a Revolução Francesa foi comandada pelo uso da razão, havia a deusa da razão. A título de exemplo, a França foi dividida em vários departamentos de 28 léguas iguais. O departamento mais famoso foi o departamento da Gironda, onde surgiu quem? Os girondinos. Pouca gente sabe disso também. Outro apelo também, motivo do apelo pitagórico, na minha opinião, é o fato que diz a tradição que Pitágoras se estabeleceu no sul da Itália querendo fazer fez uma nova sociedade para fundar um novo homem espiritualista
superior. Isso agradava muito aos ocultistas. Outro motivo também foi o fato de Pitágoras ter sido o primeiro filósofo grego a comentar da possibilidade da reencarnação. Ele não acreditava somente na reencarnação em si, mas acreditava também na metempsicose, na transmigração da alma do corpo do homem para o animal. É tanto que ele conversava com o cachorro, com o gato, segundo testemunhas, e aí o julgamento é de vocês, dizendo que ali se encontrava a alma de um ente querido que já havia falecido. E se essa transmigração do corpo, da alma de um corpo do homem para o animal é refutado pelos espíritas kardecistas e é refutado também pelos espíritas de origem saxônica. Aliás, esses últimos refutam qualquer tipo de reencarnação. Bom, pessoal, o fato que esses apelos pitagóricos, eles transformavam-se em uma espécie de, nessa sociedade secreta, de amor aos símbolos geométricos. Porque Pitágoras, por exemplo, dizia que o mundo e o universo eram feitos de formas esféricas e, por extensão, era finito. Formas esféricas, isso me faz lembrar, por exemplo, do círculo de Bonneville. Bonneville era um jornalista que fundou essa sociedade francesa, o Círculo de Bonneville, se reuniu no Café Royal, fazia um círculo perfeito, e dentro desse círculo havia vários círculos. O último círculo era o Círculo de Bonneville, que ficava num pequeno círculo. A partir do momento que os neófitos entravam nessa sociedade secreta, eles perdiam o nome de batismo e adquiriam o nome de fenômenos naturais, já que o iluminismo é muito afeito à natureza. Tá? Foi lá no Círculo de Bonneville que surgiram as primeiras causas que nós chamamos hoje de feminismo, feministas. Pouca gente também sabe disso. Vamos falar um pouco do triângulo, também uma figura muito assim, que tinha muito conceito entre as sociedades francesas. Havia um projeto de uma das sociedades francesas de transformar Paris numa cidade tridimensional. Imagina, né? Vamos falar dos Filadélfios. Filadélfia é uma sociedade secreta também que surgiu no final da Revolução Francesa. Houve três Filadélfias no mundo. Primeiro foi lá na Bíblia cristã, na região cristã. Segundo foi na Ásia Menor. Mas o apelo que eles tinham à cidade de Filadélfia era a cidade de William Penn, nos Estados Unidos, porque lá teria começado a Revolução Americana Iluminista. Dentro dos Filadélfios surgiu a figura do Pentágono. O Pentágono de Nodier. Falar um pouquinho de Nodier depois. Por que era Pentágono? Porque, segundo eles, o 5 era um número mágico que ficava entre o 1 e o 9. Tem detalhes matemáticos que eu não vou falar. E eram comandados por 5 pessoas que se reuniam todo dia, ao dia 5, às 5 horas da tarde, para ver o pôr do sol, porque o sol trazia a claridade, trazia a clarividência, trazia a sabedoria. A sabedoria tão cara, a luz do sol tão cara aos maçons, porque por você colocar o Grande Oriente, por exemplo, o Grande Oriente Brasil, por exemplo, fundado em 1822, por que chama Oriente? Porque lá no Oriente é onde nasce o sol da luz, da claridade, da sabedoria. Essa ordem dos Filadélfios, ela transformou-se numa ordem chamada Terra e Liberdade, lá na Rússia, na União Soviética. Inclusive é enfatizada por Dostoiévski no livro Os Demônios. Teve braço lá também, isso não é de agora, pessoal. Nodier, por exemplo, quando tinha 10 anos, ele recitava uma parábola de uma oração cristã, inventada por seu pai, que era maçom, que dizia: Senhor Deus que está do inferno, que está sentado à direita do abade de Sais. E mais na frente dizia a homenagem a Robespierre, que foi decapitado, morto e sepultado e subiu ao 3º dia. E por aí vai, uma parábola. Vocês se lembram da parábola da oração aqui a Hugo Chávez? Na Venezuela, não teve? Isso vem de longe, pessoal, isso não vem de agora, de maneira nenhuma. O fato é que essas sociedades secretas, elas surgiram na Revolução Francesa, muitas delas surgiram no final e se perpetuaram na Europa. No século XIX já tinha pelo menos 20 principais na Europa, muitas delas já fazendo oposição a Napoleão Bonaparte. Teve ecos aqui no Brasil? Sim, pode ser, pode ser.
Porque eu tenho que falar um pouco da carbonária, ou carbonaria, que era uma ala mais à esquerda da maçonaria, chamado carbonaria, porque eles se reuniam nas florestas de carvão da Europa, muitos socialistas, inclusive, e foi essa carbonaria que em 1870 foi responsável pela unificação italiana, quando o Papa ficou preso no Vaticano. E só foi resolvido essa questão com a questão do Tratado de Latrão. Mas aí, Adilson, cadê o Brasil? Bom, vamos lá, falar da Guerra dos Farrapos, pelo maçom Bento Gonçalves. Quem auxiliou ele foi Garibaldi. Garibaldi, um aventureiro revolucionário italiano que veio da carbonária, ou carbonaria. Não é à toa que a bandeira hoje do Rio Grande do Sul contém símbolos maçônicos. Para terminar, pessoal, esse apelo às figuras geométricas, isso, a maçonaria, ela tem esse apelo à régua compasso, porque ela vem lá dos pedreiros medievais. E também, vou repetir, teve também um apelo também aos revolucionários franceses pelo caráter racional. Para terminar, eu fico com o pensamento de Chesterton, no livro Ortodoxia, que quando diz que um governante, quando sobe ao poder por motivos racionais, geralmente comete atos irracionais. Pensem nisso. Obrigado.